6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E aí, pessoal, aqui é o Caio Catarino e toda terça-feira às 5 horas da tarde vocês podem ouvir ao vivo o Anime Station, com todas as discussões sobre anime da semana pra você ouvir aqui na Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geek. Agora, 17 horas e 2 minutos. Hoje, dia 12 de março, segunda-feira. Eu sou o Thiago Schultz, ao meu lado. Hey, Schultz, aqui é a Ariane Reissier. Tudo bom? Mais uma semana aqui com a gente. Tudo ótimo, pois é. Começando aqui pela Rádio Geek ao vivo, mais um Pensa Geek. Exatamente, vamos lá e a gente vai... Mexer a sua cachola. É, pra ver se a gente começa a pensar algo, não é mesmo? Pois é. Antes da gente entrar no nosso papo, eu quero passar pra vocês então as nossas redes sociais. Tem o Face, tem o Insta e tem o Twitter da Rádio Geek, lá no @RádioGeekBR. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só colocar a hashtag Geek ao vivo. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 11 97313 6617. Você pode participar da nossa programação, interagir com a gente, mandando a sua mensagem de texto ou mensagem de áudio. Não esquece de assinar, pra gente saber sempre quem é você. E, bom, lembrando também que tem as reprises, né, de todos os programas aí durante a semana na programação. Se você perdeu, você pode também entrar lá no nosso YouTube, né, no canal da Rádio Geek, que é o Rádio Geek BR também. E tem também todos os podcasts, né, que dá pra você fazer o download em casa e ouvir depois no canal do SoundCloud, que é o soundcloud.com/Rádio Geek BR. Certo? Não dá pra perder. Não, assim, não dá, se perder se perder um, dá um jeito de acompanhar pelo outro canal. Sim. O que a gente vai ter no programa de hoje? Chus, seguinte, né? Hoje foi um dia importante que nós vamos tratar de dois assuntos interessantes, né? E a pauta vai ser com um professor meu, muito amigo. Na realidade, ele é um educador fabuloso, um jurista fantástico e nem sei se é assim que fala jurista. Sei lá, deve ser. Jurista, enfim. entende de leis? Sim, ele é um advogado fabuloso, né? Ex-Globo. Ele trabalhava na Globo, olha que fantástico, né? Bom, e ele, o tema do mestrado, eu não sei se é do estudo dele, do mestrado, ele vai me ajudar melhor a falar sobre isso. Mas o tema do professor Sabino, que ele foi recentemente para Oxford estudar, né? Foi o tema do direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento. Pensa só, por que esse assunto é importante estar em pauta? Ele não é um assunto... Na realidade, essa lei não é uma lei nova, não é um assunto novo. No entanto, ela hoje ganha uma proporção absurda por conta da internet. É uma lei? Existe uma lei, uma regulamentação para falar sobre isso. Tá. O professor Sabino vai explicar melhor, né? Corretamente, nos patamares corretos, enfim. E aí, o direito ao esquecimento, então, é muito importante lembrar assim. Quando nós éramos... Vamos imaginar o Trump, né? Então, o Trump, ele fazia de conta que na época dele tinha um Facebook, da época. E aí, ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Só que na época dele, tiraram uma foto dele fazendo alguma coisa muito comprometedora. E na época ele nem sabia que ele ia se candidatar à presidência. Certamente, quando ele se candidata, usam essas fotos que existem na rede, na cloud, pra dizer que ele não é um cara habilitado para governar um país, porque ele fez algo anterior, que ele... algo não muito, assim... Aceitável para um candidato. Mas numa outra época. Numa outra época, exato. Sim. Aí o que acontece? A criatura, então, é taxada por aquilo que aconteceu com ela no passado. Né? Então, hoje, depois de, sei lá, 40 anos depois, a criatura é julgada por um ato que ele fez com 15 anos. E isso vai acontecer de agora em diante muito, né? Até porque, né, agora tá na rede... Não tem mais como escapar. Não tem mais como escapar. Mas o professor Sabino vai contar pra gente que tem como escapar. Ele tá na linha já?
tá? Professor Olá, Sabino, boa noite. Noite? Boa noite. Tarde? Não, boa tarde. boa noite já. Não, ele não jantou, eu não jantei, Chus. É verdade, é boa noite só depois que a gente janta, né? Não, então, pois é. Na verdade, boa noite pra mim é depois que escurece, porque a janta demora. Hoje eu vou dar aula, vou até às 11 da noite. A Ariane sabe bem que ela foi minha aluna. Tudo bem? Tudo bem, professor? Que imenso, gigantesco do tamanho do mundo e do universo. De tê-lo aqui conosco. Obrigado e, pela assim, participação aqui no Pensa Geek da Rádio Geek. Obrigado. O professor que acaba de sair da Globo e entra agora num escritório de advocacia dos Mega Blasters. Agora ele entra como sócio. Ele é o conhecedor desse assunto super sensacional. Professor, vamos lá. Vamos lá, porque na verdade a Ariane colocou o assunto em pauta aqui e eu já achei super interessante isso, porque é uma coisa que a gente vive isso, né? Você deu exemplo do Trump, mas quem é que nunca, né? Tem alguma, ainda mais agora, né, com a tecnologia, com a internet, né, na era, né, da selfie e da postagem e do mundo virtual, indo até mais um pouco pro lado até do próprio Bauman, né, que ele fala do mundo líquido, ou seja, tá todo mundo postando um monte de coisa, e às vezes aquelas coisas nem tem muito nexo com a própria realidade, mas no final das contas, isso tá na rede e pronto, acabou, não sai nunca mais. Não é? E o que consiste, professor, o direito ao esquecimento? Então, é o seguinte, vamos lá. O direito ao esquecimento é uma construção realizada a partir de um precedente. Toda a doutrina e a própria jurisprudência celebram um precedente, que é um caso de um cidadão espanhol chamado Mário Costerra Gomes, e cujo julgamento pela Corte Europeia de Direitos Humanos determinou ao Google que desindexasse das buscas o nome dele relacionado a uma dívida previdenciária que esse cidadão tinha, e que, usando como argumento o seu próprio nome, o primeiro resultado que aparecia no Search Engine Optimization era a tal da dívida que tinha sido paga. Professor, o que é Search Optimization? É a técnica que você tem dos nomes serem mostrados no buscador em primeiro lugar. Ok. Então é um modelo, é um algoritmo dentro do Google? O algoritmo, assim, é lógico, a gente sabe que a gente pode fazer uma pesquisa empírica de todos os ouvintes e entre nós próprios, e eu pergunto quem que rola a barra do buscador para baixo. Agora, vocês imaginam quem que aperta o número 2 do resultado de busca. Né? Então, são assim, raros. existe toda uma estratégia mercadológica, inclusive, para posicionar o teu resultado no primeiro lugar do buscador. Né? Perfeito. E isso chama SEO. Mas no caso do Costerra, batata, né? Eu colocava Mário Costerra Gomes, os primeiros resultados que apareciam davam conta da dívida que ele já tinha pago fazia muito tempo. Então ele pediu para a Agência de Proteção de Dados espanhola que determinasse ao Google a desindexação, com o que não foi atendido, e ele foi procurar a Corte Supranacional, né? O órgão de direitos humanos continental, que acabou determinando a desindexação e chamando o caso de direito ao esquecimento. Então, a origem do direito ao esquecimento, ela está ligada, na verdade, não propriamente ao esquecimento, mas a uma desindexação. É como se, e é comum o uso dessa figura, é como se eu tirasse dos meus controles de uma biblioteca determinado volume, determinado título de livro, de modo que ele continuasse lá, mas inatingível, porque eu não conseguiria pesquisá-lo, né? Mas professor, uma pergunta assim, de um usuário leigo que não entende nada do assunto. Isso é legítimo? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa fez alguma coisa e tá na rede, ou eu posso dar aqui, por exemplo, o exemplo que a gente conhece bem, né, do filme da Xuxa. Que todo mundo sabe do filme da Xuxa, que ela fez lá, que era um filme, mas tinha uma cena de nudez com um menor de idade e tal. E aí, quando você dá lá um Google, filme da Xuxa, aparece, e a gente sabe que ela trava uma luta grande para que isso não apareça, né, nas buscas e tal. Mas ela fez e tá lá. Quer dizer, qual é o direito que a gente tem de não querer que isso apareça mais, já que tá feito? Pois essa é a grande questão, né? Por exemplo, você lembrou bem do filme da Xuxa, Amor, Estranho Amor, e de fato, esse é um belo exemplo que a gente tem para estudar, como existem tantos outros, né? Eu tive agora uma temporada na Inglaterra estudando em Oxford, e eu estudei precisamente o tal do right to oblivion, o right to be forgotten, que é o tal do direito ao esquecimento, e cheguei a algumas conclusões que são colocadas num parecer.
Uau, você vai falar pra gente essas conclusões? É assim, pensa o que é. Posso Nossa! falar, Você entendeu, Chus? O que ele vai falar? Anotem, ouvinte, presta atenção. Você está tendo em primeira mão algo que vem assim, que não tem em outra mídia, não tem em outro lugar. Não, vamos lá, diga, professor. Não, então, pois é, no caso pro meu posicionamento, eu acho que tem um perigo muito severo, e a gente precisa determinar bem, que é colocado no fato de que o chamado direito ao esquecimento, ele não visa a corrigir erros e nem estabelecer a verdade quando existem conteúdos que são conteúdos falsificados. Então, por exemplo, quando o tema da moda aí, que são as fake news, as notícias falsas, isso não tem a ver com o direito ao esquecimento. Por quê? O direito ao esquecimento, ele visa a desregistrar ou apagar ou evitar a menção, ou seja, forçar o esquecimento de fatos verdadeiros. E esse é o aspecto que, na minha opinião, torna o direito ao esquecimento ainda mais problemático que as notícias falsas. Caraca, claro. Exatamente, que é isso que a gente tá falando. Quer dizer, eu posso apagar uma coisa que de fato aconteceu. Exatamente, eu posso apagar uma coisa que de fato aconteceu. E aí apagar uma coisa que de fato aconteceu, no fim do dia, como gostam de dizer os gringos, basicamente, existe sim o perigo de subversão da história. A gente sabe, né, gente, que a história é sempre a história de quem conta. Exato. Né? E existe a impressão que é verdadeira sim, que a história é sempre a história do vencedor. Né? Então, um sujeito chamado Maurice Halbwachs, que é um sociólogo francês, que foi discípulo do Durkheim, ele fala na memória, e falar em direito ao esquecimento é imprescindível. Quando você trata do assunto, você tratar também da memória. Por quê? Porque a memória é a antítese do esquecimento. Então, tem que se estudar a memória para então se falar em esquecimento. E aí, o Halbwachs, ele chega a uma conclusão, que é a minha conclusão também, lógico, com todo respeito, porque eu não posso me comparar ao cara, que é impossível você forçar o esquecimento de alguma coisa. Por quê? Porque a memória, ela na verdade, ela é uma construção feita a partir de traços que são ligados e que de maneira absolutamente inexplicável são colocados no seu cérebro. E essa construção, ela é dinâmica e você não consegue nem estabelecer como ela é feita. E ele diz mais, ele diz que ele fala em memória, três tipos de memória: memória individual, memória coletiva e memória histórica. E ele fala precisamente o que a gente estava dizendo, que com relação à memória histórica, ela não tem necessariamente um compromisso com a verdade. Por quê? Porque ela é a história de quem conta, e que não necessariamente é a história verdadeira, ou seja, dos fatos que aconteceram. Agora, a memória coletiva é essa sim, porque a memória coletiva ela tem a ver com os fatos que foram vividos ou observados. E sempre, de qualquer forma, a memória, segundo ele, vai ser uma memória coletiva porque ela é construída a partir de elementos coletivos, não só de um único elemento. Então, por exemplo, quando eu estiver lembrando dessa entrevista aqui, eu vou lembrar que eu estou sentado aqui na minha sala do escritório, eu estou olhando para a janela, eu estou vendo a vista, está chovendo aqui na região da Paulista, eu estou falando com a querida Ariane, estou falando com vocês todos aí, e aí vou lembrar da tela do meu computador aqui, que eu estou no site da Rádio Geek, olhando, né, o que está acontecendo. E eu vou construir a memória dessa entrevista com base em todos esses elementos cognitivos coletivos. Então, a questão é que você apagar forçadamente esses elementos que fazem os traços da minha memória, isso é teoricamente impossível a uma, e a duas, como é uma questão de memória coletiva, você não assegura que os outros indivíduos também estarão privados daquela memória. Então, perfeito. Dizer... Professor, eu tenho uma fala. Concordo, até pelo seu exemplo, dizendo eu vou citar, inclusive, Albert Camus, que o homem é o homem e a sua circunstância, certo? Diante disso... Quando eu falo que existe isso, e que, ok, ficou na história, as circunstâncias, então eu tenho 15 anos, com 15 anos eu não tenho responsabilidade com muita coisa, e eu cometo qualquer ato que quando daqui uns 30 anos eu vou me eleger a alguma coisa e eu preciso ser puritana, e aquilo que eu fiz com 15 anos já não condiza com aquilo que eu faço com 45.
E as pessoas irão usar, provavelmente, imagens contra. Usando que com 15 anos eu tinha aquela atitude. Mas isso aconteceu em um momento da minha vida, aconteceu em um estágio de consciência da minha vida. E também não podemos falar que existe, então, a publicidade ou qualquer coisa assim, vai usar aquele momento, aquela hora onde eu era um tipo de pessoa pra me julgar quando eu sou outra pessoa. Até porque quando a gente tem 15 anos, a gente só faz besteira. Exato. Né? Eu falo daqui pro futuro, professor. Não, entendi. Lógico, assim, a partir do momento que a gente tem... É interessante, viu, gente, dar uma olhada num livro que é muito importante em se tratando dessa história do direito ao esquecimento, chamado Delete, que o livro em português é o Delete, do professor Victor Mayer Schonberger, que é professor do Oxford Internet Institute. Tá em português esse livro já, né? Esse livro tá em português já. Ele chama Delete. Delete, exatamente. Ele começa o livro falando do exemplo de uma garota chamada Stacy Snyder. E a Stacy, ela uma vez ela foi flagrada numa festa em que ela se fantasiou de pirata e ela postou numa rede social que ela era a pirata bêbada. E que anos depois ela foi tentar a candidatura para uma vaga de professora numa escola que foi negada em função dessa publicação. Então. E o professor Victor diz que isso é injusto, isso não pode ser, isso não podia acontecer, etc. Né? A gente sabe que esse é um exemplo muito, muito importante porque, afinal de contas, de acordo com o próprio professor Victor, como a internet é um repositório quase infinito de informações, como existe a lei de Moore, em que a capacidade de armazenamento de dados ela vai se multiplicando exponencialmente. Exatamente, de maneira exponencial. Como a capacidade de armazenamento é muito grande, é muito barato, e existe a ubiquidade da internet, ou seja, eu posso acessar o mesmo conteúdo ao mesmo tempo de vários lugares. Perfeito. Então isso é um perigo para as coisas que a gente faz e deixa registrado na rede. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Antigamente hoje ainda, né? Quando você manda uma carta, você sabe que a carta vai chegar no destinatário, ela vai estar fechada, lacrada, ela vai ser aberta pelo destinatário, o conteúdo vai ser absorvido pelo destinatário, se ele quiser destruir a carta, morreu o conteúdo. Perfeito. Né? Hoje em dia, quando você manda e-mail, você não sabe o que aconteceu com esse e-mail, nem onde ele está. Não. Né? Então, esse tipo de percepção, ele é muito importante. E existem vários mecanismos no mundo relacionados à tutela ou à proteção dessas postagens que são feitas principalmente nessas idades aí, que, como vocês disseram, as pessoas só fazem besteira, né? Eu não sei se só com 15, né, gente? Tem gente que aumenta um pouquinho essa idade, né, professor? A gente sabe aí, né, Chus, né? Então, que tal? Eu acho assim, tudo isso passa muito por uma falta de percepção que a gente tem a respeito da internet, né? Eu me questiono muito sobre o papel da internet. Eu estou começando a apurar que a internet, ela hoje em dia, ela apresenta um potencial tóxico muito mais virtuoso do que o próprio potencial de transmissão de informações ou de liberdade de expressão. Quer dizer, em função da pouca transparência da rede, e de ser um território livre, o que é a grande virtude da internet, o que pode também ser o seu próprio veneno, você meio que faz de tudo nela e não tem muita gente olhando e nem muita gente preocupada. E assim, isso também acho que isso faça parte, o que a gente posta da internet faz parte da nossa educação para o bom uso da rede, que significa que a gente tem que ter noção do que a gente está abrindo mão em termos de informação para as outras pessoas, e que vai ficar registrado para sempre. Só para completar o raciocínio, na minha opinião, eu acho que uma vez postada a foto, uma vez estabelecido o dado voluntariamente pela pessoa a respeito do dado, então apagar aquele dado é muito problemático. Uma coisa é esse dado ser disponibilizado por um terceiro. Agora, sim, o dado da própria pessoa, uma foto que, por exemplo, eu postei na rede social, e anos mais tarde eu me arrependo do que eu postei, eu acho que tem uma questão de responsabilidade que a gente não consegue escapar, que é relacionada de qualquer idade. Claro, que é relacionada a saber o que eu posto na rede. Isso tem a ver com educação. Porque, afinal de contas, aquelas imagens postadas, elas dizem respeito a uma época.
Caralho. E essa época verdadeiramente aconteceu. E eu vou apagar essa época, quer dizer, tudo aquilo que me é desabonador, então, eu aplico o tal do direito ao esquecimento. É uma panaceia para aquilo que eu não concordo depois. Então, mas isso é um fenômeno contemporâneo, então. A gente está falando sobre o direito do esquecimento numa época em que as pessoas têm a possibilidade de querer apagar alguma coisa, enfim, devido ao avanço da tecnologia. Esse não é um fenômeno que acontecia antigamente, ou acontecia? Não, esse fenômeno sempre aconteceu. A grande questão é que com a internet tudo isso foi potencializado, né? Enfim, eu vou só citar alguns exemplos para vocês vão concordar comigo, né? Vocês já devem ter ouvido falar do índice da Igreja Católica dos livros proibidos, né? O Index Librorum Prohibitorium. Sim. O que era o Index Librorum Prohibitorium, que vigorou até a década de 1960? Ele era um índice de livros que eram condenados pela igreja, eram excomungados, alguns eram queimados, etc. Né? Existem vários livros, e Copérnico, Galileu, etc., eles figuraram, Dante, eles figuraram nesse índice. Né? O que a Igreja Católica queria fazer na prática? Ela queria que as pessoas não tivessem conhecimento daquilo que estava sendo estabelecido, o conteúdo daqueles livros. E aí, então, ela colocava sanções. Por quê? Porque, no interesse da Igreja, só os dogmas cristãos, os dogmas católicos, é que seriam aqueles que deveriam ser observados pelo resto do mundo. E outra coisa não interessava. Então, eles artificialmente apagavam a verdade. Porque se eu não tenho acesso ao conteúdo, eu não sei. E se eu não tenho conhecimento, ele não existe. Sim, mas isso daí é... Como chama quando a gente inibe uma pessoa de fazer qualquer coisa? Censura! Isso é censura. Pois é, há um razoável consenso no sentido de que o Index Librorum Prohibitorium era um instrumento de censura. Perfeito. Mas era uma ferramenta que naquela época existia, porque quem queria deter o poder, no caso a Igreja Católica, era a ferramenta que ela tinha para fazer com que os seus dogmas fossem perpetuados. Sem dúvida. Sim, o poder tende a ocultar a verdade e tornar-se pública. Príncipe Maquiavel. Então, perfeitamente. Então, assim, não é nada de novo, não há nada de novo nesse fenômeno. Também cito o caso das fotos manipuladas, que a gente observou tanto nos regimes fascistas, né, notadamente no regime de Stalin e no regime de Hitler, e bem recentemente, né, o Kim Jong-il, nosso querido ditador da Coreia do Norte, também tem registros de manipulação de fotos. As manipulações de fotos são uma espécie de esquecimento forçado, porque você manipula a foto para apagar alguém ou algum dado relevante daquela imagem captada e assim alterar a verdade, fazendo com que as pessoas não a respeito dela tenham conhecimento e que, portanto, não saibam. Então vejam, até isso é uma impropriedade. Eu acho assim, só para completar, eu acho o nome direito ao esquecimento muito infeliz. É muito ruim. Tá bom. Porque nem acho que exista direito ao esquecimento de maneira ontológica, ele não é um direito diferente, né? Porque isso se encontra do ponto de vista jurídico na tutela das intimidades e das privacidades, que são direitos de personalidade, coisa que sempre existiu, né? Sim. Sempre existiu o conflito privacidade versus liberdade de expressão. Né? Não é de agora. O que aconteceu com a internet é que ela potencializou o fenômeno. Perfeito. Professor, eu tenho uma pergunta. Hoje, o que você poderia assim, resumir para os geeks que estão nos ouvindo, para as pessoas que ouvem esse problema, porque é um novo paradigma, na realidade já é antigo, mas hoje muito difundido, quer dizer, um problemão para quem não souber lidar com a internet corretamente. Qual seria a educação para o bom uso da rede? E aí, dá licença até de complementar, porque eu estava pensando justamente nisso. O senhor acha que atualmente as pessoas usam mal a internet nesse sentido, né, de postar essas coisas sem muita... pensar na repercussão. Sem pensar na repercussão? E depois, de repente, querer dar um Ctrl+Z aí e apagar o que fez? O que é de fato real e que ele mesmo que postou. Não, eu não acho, eu tenho certeza, né? Na quinta-feira eu tive participando de um debate realizado na ESPM, a respeito de uma coisa chamada literacia midiática ou alfabetização para mídia, que é uma coisa que pode ser tema de outra das nossas conversas, que é educar as pessoas para o consumo de mídia, né? Você, diante de uma publicidade, sabe que ela é uma publicidade, sabe do caráter persuasivo dela. Você, diante de uma notícia falsa, sabe que é uma notícia falsa. Você, diante de uma novela, sabe que aquilo é uma obra dramática, né? Enfim, considerando que boa parte das pessoas no Brasil, por exemplo, elas são classificadas como analfabetos funcionais, quer dizer, embora elas consigam entender, na verdade ler
elas não conseguem entender, interpretar textos. Falar em internet é falar no contexto dessas pessoas, né? Então, uma das professoras que falou nesse evento, a professora Renee Hobbs, que é uma estudiosa da Media Literacy, ela apontou uma estatística que, caso não me falhe a memória, dá conta que, pelo menos nos Estados Unidos, 7 em cada 10 notícias são compartilhadas sem que o usuário sequer leia a informação. Nossa. Então a gente faz isso instintivamente, né? A gente olha o título. Olha uma foto, o título. Ah, legal, passa. A gente virou leitor de capa, né? De imagem. Se a gente vê aí os 3, 4 grandes portais que a gente tem aqui no Brasil, até portais internacionais, e a gente acha que dando uma bisolhada ali por cima, a gente já tá sabendo de tudo. Não, e a gente se acha o papa das informações porque a gente faz essas pisolhadas aí que você falou muito bem, e isso gera uma série de consequências. Uma delas já apontada é que a gente está perdendo o hábito da leitura e a paciência em ler, então a gente não consegue chegar ao fim sequer de uma notícia de jornal, porque a gente já passa para outra. E isso tem a ver com um outro efeito, que é a culpa que nós sentimos diante de um mundo tão conectado e com tantas informações, de não que está saber. perdendo alguma coisa. Exato. E a sensação de perder a informação, né? E isso, arquetipicamente, produz uma situação de angústia conosco, que faz com que a gente leia as manchetes e ache que a gente está bem informado. Sim. E qual seria a sua dica hoje, então, para o bom uso da rede? Assim, sei lá, se tem 1, 2, 3, que nem tipo Harvard. Dicas para usar bem a rede. Dica 1, dica 2. Não, as minhas dicas são algumas. A primeira é não compartilhe tudo que você vê. A segunda é cheque sua fonte, veja se ela é confiável. A terceira é pergunte-se o propósito de quem publica determinada coisa na fonte. Pergunte-se também quem está ganhando alguma coisa com aquilo, né? Eu acho que, e outra, né? A gente precisa prestar atenção na nossa privacidade. Eu acho que isso é fundamental. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo de um narcisismo absolutamente exagerado. Então basta você entrar nas redes sociais que você vê como as pessoas estão se expondo. Só que o que eu peço é que a gente preste atenção com a nossa privacidade, porque privacidade não tem nada a ver com esconder aquilo que é errado. Privacidade tem a ver com aquela zona que você tem e você se caracteriza identificável. Eu não quero que as pessoas saibam determinados aspectos da minha personalidade simplesmente porque eu não quero, né? Ninguém, por exemplo, vai no banheiro de porta aberta, né? Nada obstante, você fala tudo da sua vida na rede social. Então eu acho que a gente precisa ter uma visão mais crítica dos conteúdos que a gente posta. Acho que essa é a dica fundamental. E eu tenho uma dica fundamental, é a melhor de todas. Professor, o senhor vai concordar comigo. Vamos lá. Nunca use as redes sociais bêbado. É ou não é? Nunca, porque... Total, porque o negócio fica lá, né? Toda vez que você sair, você tá tomando um negócio, tá tomando uma cervejinha. Não, vou escrever. Vou mandar uma mensagem pra aquela pessoa. Vou não sei o quê. Quem é que nunca se arrependeu no dia seguinte? Quem é que... Eu aqui, toda séria, falando com o meu professor super mega blaster Oxford, assim, toda tensa, tal, a criatura larga uma dessa, Professor, o senhor concorda ou não concorda comigo? Concordo absolutamente, porque a gente fora do nosso juiz, a gente coloca uma coisa lá e o negócio nunca apaga. Daí lá na frente a gente fala, pô, mas é o seguinte, eu tava bêbado, eu quero apagar isso, esquecimento. Eu acho que tinha que ter um bafômetro pra celular, assim. Se você sai na balada, você pluga o bafômetro no celular, e se você tá a X graus ali de álcool, ele não deixa você mexer no WhatsApp. Ok. Professor, assim, a gente vai terminando por aqui a nossa conversa, nossa, que sensacional, conteúdo fantástico. Se o senhor quiser deixar onde o senhor dá alguma palestra, ou contato, e-mail, ou qualquer coisa assim, para aquele ouvinte que quer saber mais, né? Você já deu aqui um livro para quem quiser ler a respeito do assunto. É o Delete. Como é o nome do autor? Eu não anotei, professor. Victor Meyer Schomberger. Mas se você colocar Delete Book na internet, você já vai ver. Então tá, um Delete Book, que é o ouvinte que quiser saber mais sobre esse assunto, eu sugiro todos aqueles que usam a internet saibam como tenham educação para tal, porque nós somos condicionados a usar sem saber como. E aí as consequências serão nossas, né? Dos nossos filhos, dos nossos amigos e colegas. Agora, professor, passa as suas redes, os seus contatos, aqueles que o senhor não quer esquecer.
Ah, não quero esquecer de jeito nenhum. Olha só, gente, vamos lá. No LinkedIn vocês me acham, é tranquilo, é Marco Antônio da Costa Sabino, é só colocar lá. Calma, tá? de novo. LinkedIn. Marco Antônio da Costa Sabino. Só manda uma mensagem pra mim falando assim, te ouvi na Rádio Geek, porque eu não costumo adicionar todo mundo, tá? Tá bom, então é assim, Marco Antônio da Costa Sabino. Uma mensagem, te ouvi na Rádio Geek. Perfeito. Legal. E aí, meu coração aberto pra quem me ouviu na Rádio Geek. Legal. Professor, foi uma satisfação enorme falar com o senhor. Mas algum lugar que o senhor tá dando palestra, alguma coisa, sei lá, de repente, eu quero ir em todas. Quando você estiver falando, me chama. Não, então, mas assim, as palestras, elas acontecem ocasionalmente, né? Depende muito de quando eu sou convidado, etc. E as aulas que eu dou também, depende muito de quando eu sou convidado. Agora, na sexta-feira, eu vou falar no Ministério da Justiça sobre classificação indicativa, mas é um evento que precisa ver se é aberto, eu acho que são variações de um mesmo tema, mas de repente a gente pode conversar melhor se vocês também me mandarem um e-mail no marcoacsabino@gmail.com. Legal. Fantástico. Perfeito. Ó, eu tenho só uma coisa pra dizer. Diga. Sensacional. Gabi, por favor, manda aí umas palmas pro nosso super mega professor, que assim, eu tô, meu Deus do céu, falar com você aqui. Muito, muito, muito privilegiada. Chus, vamos. Para de fazer assim pra mim. Gente, vamos. Ele fica toda hora fazendo isso. Bom, e ok, Nós professor. temos uma coisa chamada relógio. Isso, aqui. ele anda, né? Professor, obrigada, brigadão, muito brigadão. Um beijo pras crianças e pra esposa. Vocês, valeu mesmo, obrigado, um beijão, foi um prazer. Sempre contem comigo, tá ligado? Vocês são exagerados. De repente a gente conversa mais aí, tá bom? Eu não sou exagerada. Olha Beijo, aqui, meu. tchau. Beijo, professor. Obrigado. Pô, super legal. Lembrando aos ouvintes aí, então, pra participarem com a gente, mandar aí no WhatsApp da Rádio Geek, no 11 97313 6617. Tem também todas as nossas redes. Se quiser marcar a gente, é só usar a hashtag Geek ao Vivo. Nós vamos fazer aquela pausa pra retocar a make. Pra retocar a make. Daqui a pouco a gente volta. Você tá na Rádio Geek, Apaixonados pelo que fazem.